Santo Espírito, me ensine a te escutar. Me ajude a nunca me precipitar. Que eu nada realize sem unção, sem oração, sem que tu me des a direção. Que eu nada realize sem unção, sem oração, sem que tu me des a direção. Ora em mim, ora em mim, ó venha em auxílio à minha fraqueza. Quero ser o que o Pai deseja, fazer somente o que o Pai deseja, ser somente o que o Pai deseja. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Vera Soares, bom dia. Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda para a meditação do Evangelho nesta manhã. Abra sua Bíblia, se você estiver aí com ela, no livro de Lucas, capítulo 11, 1 ao 4. As pessoas que depois vão acompanhar essa live, podem pegar sua Bíblia no livro de Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também vós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje vem nos ensinar a receita do bolo, né? Como devemos orar. E o engraçado é que os discípulos, Jesus ainda não tinha ensinado os discípulos a orar, né? Jesus até aqui, ele só tinha sido exemplo. Sempre os discípulos observavam que Jesus sempre se retirava para orar. Ele sempre... Veja, Jesus, ele geralmente era de madrugada, não é? Porque ele dava primazia ao tempo com Deus, ele dava primazia a Deus, porque ele sabia que durante o dia seria muito complicado para ele parar para orar, porque durante o dia ele iria estar pregando o Evangelho nas sinagogas, enfim, nas ruas, ele ia estar curando os doentes, ele iria estar fazendo multiplicação dos pães, milagres, curas, prodígios, e ele sabia que seria muito difícil. Ele iria estar ensinando aos discípulos no dia a dia, com um testemunho vivo. Então ele tinha essa necessidade de parar para orar, e aí ele geralmente escolhia a madrugada. E nós? Quem somos nós para não orar, né? Às vezes a gente diz, não, porque durante o dia não tem condições, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filhos, eu tenho que fazer o café da manhã para o marido, para o filho, para o periquito, para o papagaio. E depois eu corro, vou para o trabalho, depois volto e faço o almoço. E quando vou dormir estou morta de cansada e não dá mais tempo para nada. Mas muitas vezes nós temos que sacrificar um pouco, até do nosso sono. Acordar meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo, que seja. Quem pode 1 hora mais cedo. Mas para estar na presença do Senhor. Isso que Jesus quis nos ensinar. Jesus se retirava para estar na presença do Senhor, para ouvir a voz de Deus, que o guiava a todo tempo no que ele tinha que fazer naquele dia. E ele diz o pão nosso de cada dia, não é? E também as nossas ações de cada dia. Então Jesus ainda não tinha parado para ensinar a rezar. Ele deixou que os discípulos tivessem essa curiosidade. Não é? Essa curiosidade. E esse discípulo, que aqui não cita o nome, disse, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. E aí ele disse, pronto, agora eu ensino, agora eu vou te dizer. Você tem que dizer Pai Nosso. Não é? E Jesus já dá esse afago no nosso coração. O Pai, que não é só Pai dele, mas é Pai nosso.
E, portanto, nós somos irmãos e, portanto, somos membros de um só corpo. E quem é pai, quem é mãe? Como é que ensina seu filho a orar? Primeiramente pelo exemplo. É olhando a mãe ali de joelho, olhando o pai ali indo à Santa Missa, é olhando o pai e a mãe rezando juntos, que os filhos pequenos vão aprender a orar e vão chegar e dizer assim, papai e mamãe, por que vocês se ajoelham juntos? Por que vocês rezam esse texto juntos? Por que vocês estão falando com Jesus às vezes de madrugada? Quantas vezes eu acordei na madrugada e vi minha mãe de joelho na cozinha, com a Bíblia na mão, lendo, ou rezando o texto, ou simplesmente caladinha, fazendo a sua oração. E aquilo, naquele momento, para mim, eu achava muito. Eu dizia, meu Deus, como é que minha mãe aguenta, ao invés de estar dormindo, estar aí de madrugada rezando? Eu achava aquilo, sabe, pesado demais. Mas mal sabia eu que aquilo era o que trazia leveza para a nossa família. Aquilo era o que trazia as respostas que o coração da minha mãe precisava. E aquilo era o que trazia leveza para o coração dela. E hoje eu sinto tanto essa necessidade. Eu sinto a necessidade de parar, de orar, de ouvir a voz de Deus. Agora há pouco eu estava aqui com Jesus. Às vezes eu pego Jesus e ofereço um cafezinho a ele, hoje ele quis tomar leite. E aí eu fico com a minha imaginação, pensando Jesus aqui do meu lado, no banquinho que eu fiz para ele. E ele hoje estava tomando leite. E eu dizia a ele, Jesus, cala a minha voz, para que a tua voz ecoe dentro de mim. Essa é a frase que vai ficar ecoando hoje no meu coração. E que ecoe também no teu coração, meu irmão e minha irmã. Peça a Deus, Deus, cala a voz que há dentro de mim, para que a tua voz ecoe em mim. Então, que possamos aprender com Jesus como orar, que possamos nos sacrificar, dar primazia a Deus. Se não temos tempo durante o dia, se à noite vamos estar muito cansados, que seja na madrugada, que seja de manhã cedo, mas que o Senhor tenha pleno acesso ao nosso coração, que o Senhor tenha pleno acesso à nossa mente, que Ele possa se sentir à vontade de chegar, de sentar conosco e de falar ao nosso coração. Essa é a minha oração de hoje, que possamos ouvir verdadeiramente a voz de Deus e rezar essa oração, o Pai Nosso, em tempos de tantas guerras, em tempos de tantas brigas, aí na internet por conta de política. Eu ontem fui dormir extremamente triste, com muita dor de cabeça, chorando, porque eu fico muito triste de ver tantos irmãos divididos, de ver o povo brasileiro dividido, o povo brasileiro devia se unir. Mas enfim, que nós que temos essa busca por Deus, que possamos orar e parar, calar a nossa voz para ouvir a voz de Deus dentro de nós. E orar por aqueles que ainda não param para ouvir a voz de Deus, orar por aqueles que estão distantes. Mas, sobretudo, ter essa consciência que o Pai é nosso, Ele é de todos. Ele quer ser um Pai amável para todos. E somos irmãos, devemos nos amar. Essa é a minha oração de hoje, Senhor. Cala a voz que está dentro de nós para que a Tua voz ecoe. Que a Tua voz ecoe dentro de mim e de cada irmão que está me escutando agora, que vai me escutar durante o dia. E que possamos mandar essa mensagem de amor para muita gente. Marcar nos comentários, deixar o like no YouTube, mandar pelos grupos do WhatsApp, para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. Pessoas que talvez não olham nada sobre Deus e você seja o instrumento de mandar para essa pessoa essa palavra de hoje. Agora reza comigo essa oração, que teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, ecoa dentro de mim, dentro dos meus irmãos, a tua voz, para que escutemos a tua voz e o teu apelo de amor. E aqui no final Jesus diz, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. Devemos ter cuidado quando oramos o Pai Nosso, porque aqui nós estamos dizendo que perdoamos os nossos devedores e que, portanto, Deus também pode nos perdoar. Mas se nós não perdoamos os nossos devedores, a nossa oração fica inválida e se cria uma barreira entre nós e Deus. Então, que sejamos amor, que deixemos o amor falar ao nosso coração, o próprio Deus que é amor, e que perdoemos uns aos outros. Amém? Santo dia, Deus te abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia, até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, Vera, Deus te abençoe. Fique na paz.